frente, sempre acima de 50% e tal, 56, 76,7 em 2018, né? E aí perceba como está a situação do Flamengo. Para passar a bola aqui para os companheiros, seguinte, eu falei aqui no bloco anterior, parabéns aos envolvidos. As mesmas pessoas que colocaram o Flamengo no outro patamar, são essas pessoas, estou falando vários jogadores, estou falando diretoria, porque culpar o treinador é a coisa mais simples do mundo. Então, essas pessoas colocaram o Flamengo no lugar comum. Hoje você pega a tabela e fala, vou jogar com o Flamengo? Possível, hein? Está sempre em crise, está sempre com problema, tem sempre uma situação lá. Dá para ser. Não é que dá para ser? O Fortaleza, que não tinha vencido ninguém, tem um bom time, mas não tinha vencido ninguém. Foi lá, 2-1 no Flamengo. O Bragantino não vencia 9 jogos. Ele foi lá e venceu o Flamengo. Com um homem a menos durante quase 30 minutos. Contando acréscimos, quase 30 minutos. O Bragantino foi lá e venceu o Flamengo também por 1-0. Então, é um Flamengo que não é mais aquele. O Flamengo está a 1 ponto da zona do rebaixamento. William, são só 10 rodadas. Eu te pergunto, antes do campeonato começar, se eu te dissesse que na 10ª rodada o Flamengo estaria a 1 ponto da zona do rebaixamento, o que você falaria para mim? Não, você é louco, você é maluco, imagina, de jeito nenhum com esse time e tal, né? Então, assim, atribuir tudo isso a um treinador é apequenar a história do Flamengo, porque o Flamengo não existe depois do Jorge Jesus. O Flamengo não era um time de 3ª, 4ª divisão, não era um time lá da Série D, um time jogado às traças, que Jorge Jesus resgatou do buraco e agora o Flamengo é alguma coisa, tá? O Flamengo, ele foi campeão e o Flamengo fez história com Zico, com Moser, com Adílio, com Andrade, com Júnior, com Adriano, com Petkovic. O Jorge Jesus estava nesses times? Era o treinador do Flamengo, nesse Carpegiani. Era o treinador, o Jorge Jesus? Não era não, né? Então o Flamengo, ele não existe só porque Jorge Jesus passou por lá. O Flamengo é muito maior que Jorge Jesus. A história do Flamengo é muito gigante e a torcida é gigante. Então é muito pequeno você atrelar desempenho, título, a um treinador na história gigante do Flamengo. Não é possível que só existe uma pessoa neste planeta que faça esse time jogar. É por isso que eu digo, jogadores têm parcela de lideranças do Flamengo, né, que se reúnem para determinadas situações ali muito menores, né, fazem barulho internamente. Mostrem a cara, assumam a responsabilidade nesse momento, joguem bola. Vocês têm capacidade, vocês formam uma das equipes que a gente olha, uma das equipes mais fortes da América do Sul. O time que dizem que jogou pau a pau ali com o Liverpool, né? De igual para igual com o Liverpool. Cadê vocês? Vocês só jogam com o Jorge Jesus? Cadê a capacidade? Cadê a técnica? Cadê o tesão de vocês? O comprometimento com ídolos, jogadores que já são considerados ídolos na história do Flamengo. Cadê a postura de ídolo? Eu pergunto, cadê os ídolos do Flamengo nesse momento? E a diretoria? Pois é, né? É gostoso sentar ali no trono, na cadeira do poder, com todas as benesses que o poder tem, e vocês perderam o foco com outras atividades e outras coisas e benesses que o poder trouxe. Só que o poder também traz cobranças. E agora está batendo aí na porta. Boleto chegou. Vocês vão pagar? Ou vocês vão se omitir? Vão continuar se omitindo? Só isso que eu tenho para falar. Abel. Bom, primeiro que você falou bonito, eu gostei. Segundo que o técnico também tem a parcela de responsabilidade. Não que eu discorde de você, eu concordo. Sim, sim. Não tira a responsabilidade não, mas acho que é um barulho muito grande. Parece que é só o técnico o problema. É por isso que eu falo, por exemplo, quando o Rogério Ceni foi demitido, principalmente quando o Renato foi demitido, eu discordava. Será que o problema são só os técnicos no Flamengo? De qualquer maneira, acho que o trabalho do Paulo Souza não é bom, na minha opinião. Fez muitas mudanças. Mas chegou para fazer mudanças. Mudou de posição demais jogadores. E mesmo quando eles voltaram às suas posições originais, que é o que tem acontecido ultimamente, nos últimos jogos, não tem conseguido fazer esse time jogar. Ontem, principalmente no primeiro tempo, aquele lado esquerdo da defesa do Flamengo foi muito explorada pelo Bragantino. Aliás, foi dali que o Bragantino cobrou a falta com o Arthur e o desvio do Andréas Pereira, o gol do Luan Cândido, que, aliás, depois também foi expulso, né? Sim. Aliás, uma besteira, né? Uma burrice do Luan Cândido na cara do árbitro, que ainda não viu, hein? Ainda não viu. Uma confusão envolvendo vários jogadores e só um foi expulso. Me lembrei até do Cantillo sendo expulso lá em Buenos Aires contra o Boca numa confusão. Foi. E aí só um vai expulso. Mas, de qualquer maneira,
O Flamengo que voltou a jogar mal ontem. A vitória do Bragantino foi merecida. Claro que o Flamengo, no segundo tempo, com algumas mudanças, com um jogador a mais, ele pressionou mais o Bragantino, ficou mais com a bola, mas muito longe daquele Flamengo que a gente conhece, que o torcedor rubro-negro gostaria de ver. Mais uma derrota para um time que não vinha bem. Tem qualidade o Bragantino? Tem. Mas estava 9 jogos sem vencer. Então, ele, depois de recuperar o Fortaleza, o Flamengo recupera o Bragantino. Virou Robin Hood, né? É, exatamente. O Paulo Souza, eu avalio como um trabalho ruim. Apesar de eu achar que 6 meses ainda é pouco, diferentemente da maioria das pessoas no Brasil, acho que os 6 meses da passagem do Paulo Souza, que está terminando no Flamengo, foram ruins e ele não conseguiu fazer o que ele gostaria e o que se esperava dele. Fazer o Flamengo ter um bom desempenho e jogar futebol. Gente, a que ponto chegou o Flamengo? A que ponto chegou o Flamengo? Tem um treinador que já está demitido. Ele já entrou em campo derrotado. Ele já entrou em campo derrotado. Derrotado e demitido. Você vê ali na coletiva, a forma como é cabisbaixo, a pessoa deixa transparecer. E durante os 90 minutos também. Como pode se ter um planejamento de o time vai viajar, o time vai lá para Bragança, depois vai para Atibaia, vai para o sul do país pegar o Inter, então não vamos mexer no treinador agora por uma questão de logística. Peraí, eu não vou mexer no treinador por causa de uma questão de logística, se para mim ele já está demitido. E agora fica essa coisa, aí não dá porque tem o Mário Jorge. Não, e o pior tem o Mário Jorge é o sub-20, então assume o Mário Jorge, ou então fica o Paulo... Gente, acabou! Que amadorismo é esse? 42 milhões de torcedores, como pode amadorismo num clube desse, gente? Pelo amor de Deus, né? Escolhas erradas, sabe? E aí você fica numa situação dessa, tá falando de Série A de Campeonato Brasileiro, um time que tá lá na Libertadores para brigar por título, já falei aqui, a dimensão do Flamengo. E aí esse amadorismo, esse absurdo, tá o treinador demitido, mas tá lá, o cara vai dar treino hoje, pode ser que ele ainda deu treino, depois já acabou, viu? Como fizeram com o Rogério Ceni. Liga para ele, Rogério, não mais. Que isso, gente? Que isso? É Flamengo, pô. São tratamentos diferentes. Deflagrada